Terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. Meus amigos, queria falar um pouquinho com vocês sobre o que o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, está propondo para a magistratura brasileira. Em primeiro lugar, um código de conduta para a magistratura, quando nós temos uma lei orgânica da magistratura, a popular LOMAN, já é um sinal de que nós não estamos no caminho correto. Quando está se discutindo algum tipo de regra para que os magistrados possam seguir, que não são aquelas regras já colocadas pela nossa legislação, é sinal que a coisa está saindo do controle no Poder Judiciário. Afinal de contas, se os juízes estivessem todos isentos, imparciais, estivessem julgando conforme a cadeira que ocupam, nós não teríamos esse tipo de debate presente na sociedade, certo? Então, se o assunto veio à tona, é que o momento é delicado. A inspiração vem do modelo alemão, segundo o presidente do STF. Controlar presentes que são recebidos por juízes, conversas, reuniões, viagens, como aconteceu recentemente. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que está investigando o Banco Master, pegou carona num avião para ir para Lima, no Peru, para assistir um jogo de futebol com aqueles que estão sendo investigados por ele. Uma ligação direta com esse caso que ele colocou sob sigilo máximo no Supremo Tribunal Federal. O advogado que peticionou estava junto com ele no voo. Mas que ligação é essa que o ministro do Supremo Tribunal Federal está tendo com aqueles que são investigados por ele? O Supremo tem um escândalo atrás do outro. E esses escândalos, eles vão abafando sempre o que ficou para trás. Isso não pode acontecer. Justamente porque o Supremo bate no peito hoje, se dizendo o grande guardião da democracia brasileira. Se não fosse a atuação do Supremo Tribunal Federal, nós não teríamos a democracia plena aqui. Democracia a partir de regras que eles mesmos criam. E uma dessas crises recentes que está sendo abafada pelo caso do ministro Dias Toffoli é justamente a decisão do ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, que legislou, e muito, no caso da lei do impeachment, que engloba ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele criou um dispositivo ali na lei dizendo que apenas o Procurador-Geral da República pode apresentar um pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, quando a legislação traz o termo qualquer cidadão. Isso tudo é muito grave. Se fosse só isso, já seria grave, mas é muito mais grave, porque naquele caso que eu mencionava aqui do ministro Dias Toffoli, existe ligação de parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal com a defesa do Banco Master. São contratos de assessoria jurídica com o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Ah, mas não tem nada a ver com esse caso. Mas é o escritório que está sendo contratado por alguém que está envolvido num grande escândalo. A mulher do ministro Dias Toffoli foi sócia de um advogado que está participando da defesa dos clientes do Banco Master. Isso é gravíssimo. Essas ligações, elas sugerem que pode haver algum tipo de caminho não usual, não normativo, limpo, transparente. Afinal de contas, tudo está conectado por uma rede. É a mesma história da mulher de César, não basta ser honesta, o juiz precisa parecer honesto para que nós tenhamos lisura, confiança no Poder Judiciário, coisa que nós não temos mais hoje como tínhamos no passado. Eu não estou colocando aqui todos os juízes sob suspeita e não seria irresponsável a esse ponto. Agora, que tem muita decisão judicial que salta aos olhos, bandidos perigosos que são colocados nas ruas rapidamente, mesmo com provas transbordando o processo. A ligação obscura entre magistrados de elevada corte com aqueles que são investigados. E aqui, para não ficar apenas nesses casos recentes, nós podemos lembrar também o que aconteceu na Operação Lava Jato, naquele conluio quando procuradores trocavam mensagens diretamente com o juiz Sérgio Moro. Algo absolutamente abominável.
O juiz precisa se manter distante das partes. Isso está escrito na lei. Não precisaria de código de conduta nenhum se nós não tivéssemos esses escândalos que nós estamos acompanhando. É muito privilégio para magistrado e pouca fiscalização. Porque o cidadão que depende do Poder Judiciário fica com isso na cabeça. E fica pensando, será que eu estou à mercê de um magistrado que age dessa forma? Será que um grupo que tem um interesse econômico, que tem um poder econômico, tem mais facilidade para bater na porta do gabinete do magistrado e chegar para apresentar a sua versão? Isso eu estou falando aqui do mínimo, né? Fora aquilo que você está imaginando que é muito mais grave, que é muito mais importante, que também pode estar acontecendo no Brasil, porque nós não temos esse tipo de fiscalização. O magistrado, quando coloca a toga, precisa saber dos seus limites. Precisa saber que precisa ter distância para o julgamento e olhar única e absolutamente a legislação. É para isso que ele se formou, para fazer justiça de acordo com a lei que foi formulada por deputados e senadores que são eleitos pelo povo. Jamais modificar a Constituição, jamais modificar o trecho de uma legislação, não é para isso que os ministros estão lá. A interpretação é muito diferente disso que está acontecendo hoje com ministros legislando e com esses contatos para lá de obscuros. É gravíssima a situação do Supremo Tribunal Federal. Não há hoje a possibilidade de um poder fiscalizar o Supremo, que se julga acima de tudo e de todos e até mesmo extrapola da sua missão constitucional para fazer valer aquilo que os próprios ministros acham o correto. E não são eles que têm que achar o que é correto ou não, é a legislação brasileira. Nesse ponto, o Brasil vai ter um encontro e não vamos terminar bem. Não vamos terminar bem se continuarmos nessa toada de um poder enfrentar o outro e saber quem manda mais. Daqui a pouco vai ter duas decisões, uma do Supremo e uma do Congresso. E aí? Nós vamos cumprir que decisão? É nesse momento que o Brasil tem um encontro com uma realidade que não é nada agradável. Mais destaques chegando no